Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E sempre nós estamos trazendo palavras que possam edificar a igreja do Senhor. E hoje não seria diferente. O Senhor tem ministrado uma palavra do meu coração e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Ele tem ministrado. Então eu anotei algumas coisas que não podem ser esquecidas. Eu deixei anotado aqui no caderno. Então, em alguns momentos eu vou estar olhando para esse lado, mas é para estar falando para vocês aquilo que o Espírito Santo tem comunicado aos nossos corações. E desse outro lado, a palavra de Deus. Então, se você puder, pegue sua Bíblia. Nós vamos estar lendo lá em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 19 em diante. Diz assim: Agora envia a reunir a mim todo a Israel no Monte Carmelo, aos 450 profetas de Baal e aos 450 profetas de ídolos, os quais comem na mesa de Jezabel. E Acabe enviou a mensagem a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Elias se chegou, pois, a todo o povo, dizendo: Até quando estareis dividido vós em dois lados? Se Yahvé é Deus, ide, pois, a ele. E se Baal o é, segui-o. Porém o povo não lhe deu resposta. Nesse dia em específico, Elias estava tendo encontro com toda a nação israelita, com todos os profetas, o rei Acabe, e ele libera uma palavra. Ele diz a seguinte frase: se vocês estão do lado de Deus, se posicione. Se vocês estão do lado de Baal, se posicione. Mas vocês precisam decidir a que Deus de fato vocês estão servindo. Para usar de ilustração, é como se domingo vão todo mundo cultuar a Deus, está dando certo, mas sexta, sábado, nós vamos fazer aquilo que queremos, as obras da carne, os nossos deuses. Aquela época o povo estava fazendo aquilo que lhe agradava. E lendo essa passagem, meditando nesse texto, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. E ele disse para mim: fale para a minha igreja, para o meu povo se levantar um tabernáculo santo para mim, que eles se voltem para mim com arrependimento. Nós temos falado muito sobre um tempo de avivamento sobre o Brasil, sobre um tempo de derramamento do poder do Espírito Santo, mas nós não focamos que o avivamento e esse poder sobrenatural só poderá ser derramado sobre essa nação se a igreja do Senhor se arrepender dos seus maus caminhos, se a igreja do Senhor se arrepender dos seus pecados. Talvez você esteja entrando na rotina e tenha compactuado com pecados, mas Deus hoje está usando este vídeo para nos alertar e para falar para nós que nós necessitamos voltarmos a Ele com arrependimento e perdão. Uma coisa que nós precisamos focar. Vocês têm percebido que por muito tempo nós temos visto em vídeos, nós temos visto em lugares as pessoas dizendo: assim diz o Senhor, Deus mandou dizer isso. E Deus não está falando nada. A verdade é que em muitas igrejas Deus já está em silêncio. Deus não está se manifestando mais ali. E as pessoas querem insistir e falar que Deus está falando algo quando Deus não está falando. Acredito que para esse tempo é necessário nós estarmos orando, buscando discernimento de espírito. Existem muitos lugares e muitas igrejas onde as pessoas estão cultuando a si próprias. Elas mesmas se tornaram seus deuses. Mas nós estamos nos levantando, nós estamos nos posicionando, assim como Elias. Nós não estaremos divididos se Baal ou se Deus. Não, para nós existe somente um Deus, a qual nos curvamos e a qual adoramos. A igreja tem estado embriagada com tantas palavras de bênção que só enche o seu eu. Você consegue prestar atenção nisso? Você vai em tantos lugares onde as pessoas estão dizendo: Deus está te dando isso, Deus está te dando aquilo. Eu não quero dizer que as bênçãos são maus, mas eu quero dizer para você que Deus não vai abençoar um povo ímpio. Deus não vai abençoar um povo que anda em pecado. Deus não vai abençoar um povo que está blasfemando com o seu nome. Isso vai contra todas as leis de Deus. Em Deuteronômio 28, a Bíblia vai falar a respeito das bênçãos e das maldições. Deus diz para o povo: se vocês cumprirem as minhas leis, se vocês cumprirem os meus mandamentos, isso vai acontecer com vocês. Mas se vocês não se posicionarem, se vocês não derem ouvido às minhas palavras, isso também acontecerá na terra de vocês. Então é um povo que não tem
amado a Deus, que não tem respeitado a sua palavra e quer simplesmente desfrutar daquilo que Ele tem para nos dar. Sabe o que eu tenho percebido? Que bênção mesmo é você amar a Deus sobre todas as coisas. Bênção mesmo é você temer a Deus. Bênção mesmo é você seguir os mandamentos de Deus. Não adianta nós estarmos idolatrando os objetos e permitindo que a presença de Deus se vá da nossa vida, da nossa casa. Eu acredito que é a hora da igreja do Senhor se levantar. Elias, naquela época, ele se posicionou diante da autoridade, da maior autoridade daquela época, no caso Acabe, que era o rei. Será que nós estamos nos posicionando de fato diante das autoridades, diante da nossa família, diante de qualquer sistema que as pessoas estão querendo nos impor, aonde Deus não é o centro? Eu creio que Deus está falando com você através desse vídeo e que Ele está falando nos nossos corações. É hora de nós nos posicionarmos. Existe um sistema sendo lançado sobre a terra. Existe uma agenda global. Existe uma agenda sendo lançada sobre o Brasil. E será que nós, como Igreja do Senhor, estaremos de braço cruzado, esperando que essa agenda se concretize sobre nós? Eu não sei vocês, mas Deus tem ministrado muito do meu coração a respeito da época de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde tinha uma estátua para eles adorarem e eles não se curvaram. Se de fato nós temos que enfrentar esses tempos que nós estamos ouvindo falar, eu quero que nós tenhamos consciência limpa de que nós não nos curvaremos diante desses deuses, de que nós não nos prostraremos diante desses deuses. A igreja do Senhor precisa se posicionar com força. A igreja do Senhor precisa se posicionar com um empoderamento sobrenatural, não vindo de persuasão humana, mas nós precisamos nos fortalecer em Deus. As nossas convicções não estão em Baal, as nossas convicções estão em Deus. As nossas convicções não estão no sistema, na política, as nossas convicções estão em Deus. Mas uma geração que não obedece a Deus quer desfrutar do trabalho das mãos de Deus. Um povo que não ama a Deus, um povo que não tem um relacionamento com Deus, quer simplesmente chegar e dizer: Deus, me dê aquilo que eu quero. E tem sido uma geração mimada que, se Deus não entrega aquilo que Ele quer, Ele simplesmente diz: eu não quero então mais te seguir. Se você não me der o que eu quero, então eu não vou mais viver esse caminho. Eu quero te dizer uma coisa: não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. Pare de andar na roda dos escarnecedores. Pare de estar em lugares onde Deus não está mais. Pare de se curvar a sistemas aonde Deus não impôs sobre o seu povo. A igreja do Senhor tem abraçado mandamentos que não são de Deus, para agradar aos homens, para agradar aqueles que estão aqui na terra, quando de fato a nossa responsabilidade é agradar a Deus, agradar o seu reino. Será que nós vamos estar disponíveis para nos parar diante de toda uma nação e dizer: eu não me curvo diante de nenhum Deus que não seja o meu Deus? Será que você tem amado a Deus a este ponto? Quero te dizer uma coisa: Jesus, ele andava sim com pecadores, mas pecadores que estavam disponíveis a entrar em um arrependimento, se arrepender dos seus pecados. Pare de usar essa história de que Jesus andava com os pecadores e que você também tem que andar. Não, você não é obrigado a andar com os pecadores. Pelo contrário, você necessita se afastar do pecado. Existe um grande número de pessoas que estiveram andando do lado de pecadores e quando eles menos prestaram atenção, eles estavam cometendo os mesmos pecados. Anuncie a palavra do Senhor. Se eles se arrependerem, amém. Se não, siga você o caminho da verdade. Se essa palavra tem estado no seu coração, eu quero convidar você neste momento a renovar sua aliança. Se você não tem ela firmada com Deus, você precisa se posicionar, assim como Elias. Nós necessitamos nos levantar nessa geração. E esta palavra, eu não vou modificar ela por nem um segundo. Enquanto o máximo de pessoas não puderem ouvir esta palavra, ser edificadas e transformadas, nós estaremos pregando, nós estaremos anunciando. Esse vídeo não é somente para, eu vou causar um entretenimento em vocês. Não, esse vídeo é um vídeo de alerta. A igreja do Senhor precisa estar em alerta para este ano de 2024, sobre todas as coisas que vão acontecer e vão passar. Então, se você tem estado com a sua aliança quebrada, se você não tem estado com um relacionamento firme com Deus, eu quero neste momento orar com você. Feche seus olhos e fale comigo. Pai Celestial, te confesso como meu único e suficiente Salvador. Faz de mim uma nova criatura. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu te aceito e te recebo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, bem-vindo à família de Cristo.